Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Vamos dando sequência então a mais um vídeo para mais um bate-papo, né, na nossa sequência aí para gente refletindo sobre novas formas, novos comportamentos e aí repensando sobre a gente mesmo, né, nessa pandemia aí do Covid-19. É uma estratégia, então, que a Secretaria Municipal de Educação de Piraquara vem se articulando como uma forma de formação continuada. E eu sou a Andréia Wismek Costa Piazar, psicóloga escolar educacional, represento o município. Quero conversar hoje sobre preconceitos e a solidão para quem está com o Covid-19 ou então para quem até já fez o tratamento e isolamento, já está curado, mas está sofrendo isso. Então as falas e os discursos têm sido muito em cima disso, assim. Muitas queixas de pessoas que já estão curadas e que estão sofrendo preconceitos dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos, dos seus familiares, ou então aquelas pessoas que estão com o Covid, ainda não se curaram, estão no processo e que estão sofrendo isso, né? Então, alguns depoimentos sobre isso. Inclusive, para eu fazer este vídeo, eu fiz várias pesquisas e tem vários depoimentos sobre isso, de pessoas que sofreram preconceito dentro do hospital com a equipe de saúde, e pessoas que estão lá no isolamento dentro de casa em um cômodo e daí já fizeram todo o tratamento e a família ainda, mesmo estando curados, a família ainda se nega, né, a que a pessoa circule, a que a pessoa saia do quarto, a que ela volte à vida. E as pessoas, principalmente, então, que já estão curadas, que estão, assim, sendo estigmatizadas, estão sendo taxadas como os infectados, né? Os estranhos. E isso é uma tendência da humanidade, né? De vir com esse movimento de fazer uma rejeição e uma exclusão de tudo e de todos. Né? Então, a gente já vai para a primeira reflexão, então, do nosso vídeo de hoje, que é este comportamento que o humano faz, essa tendência que temos de excluir, de rejeitar, de tratar desta forma. Então, em situações de crise, a psicologia ela estuda alguns comportamentos que o ser humano tem. Normalmente a gente tende a caminhar ou para uma solidariedade, apoio e empatia, ou a gente caminha para um comportamento de egoísmo, de julgamento. Se a gente analisar algumas coisas aí na história, como por exemplo, a pessoa não usou camisinha e está com AIDS, e ela é discriminada, é taxada e ainda dizem maldito, bem feito, que morra porque não se cuidou. Ou então aquela adolescente que foi orientada que usasse camisinha e engravidou na adolescência, ao invés de ela receber apoio, afago, manda ela embora de casa, ela que se vire, ela fica largada na sarjeta e ainda diz, né? Bem feito e que sofra a vida inteira, ela e a criança. Então há uma tendência em algumas pessoas de partir para esse comportamento, um comportamento de julgamento egoísta. Só que isso não traz crescimento para a humanidade, não traz uma capacidade de empatia. A grande sacada que a psicologia vai fornecer é esse comportamento empata. É eu me perguntar, e se fosse comigo? Sem julgar. Porque você de fato não sabe a historinha de cada um, você de fato não sabe o que ele está passando. Mesmo que você tente se colocar no lugar do outro, você nunca estará no lugar do outro certinho. Porém, o máximo que você treinar para fazer isso vai ser melhor para esse outro ser
ele vai ser apoiado. Por que vocês acham que grupo de apoio dá tão certo, né? Terapia de grupo ou grupo de apoio? Porque um apoia o outro. Eles têm as mesmas dificuldades, os mesmos problemas similares e o discurso de um toca o outro. O que um está passando, ele pode ver que talvez seja similar ou um pouco diferente ao que acontece com ele, mas toca ele. E um conforta o outro. E é disso que precisamos. Precisamos de muito mais apoio e empatia do que julgamento. A outra reflexão que eu trago é que a informação faz um trabalho de a gente racionalizar, porque daí a gente não fica fantasiando muitas coisas e esclarece algumas informações, trabalha com o que de fato é, o que é o real, e não as elucubrações e fantasias que nos levam a ficar mais ansiosos. Então vamos relembrar. Temos 3 tipos de casos que acontecem em relação a adquirir o coronavírus. Então, o primeiro é o assintomático. É aquela pessoa que teve o contato com a doença e não apresentou os sintomas. Então, ela vai ter que ficar afastada em casa de 7 a 14 dias, mas normalmente a orientação é de 14 dias para evitar a transmissão aos outros. Então, ele não está mal, não vai fazer tratamentos, mas vai ficar lá para não transmitir. O segundo seriam os casos leves, sintomas leves: tosse, febre, falta de ar. Então, tem que fazer um tratamento e ficar em casa, na quarentena, no isolamento, por 14, 15 dias. Normalmente, essa é a recomendação. A partir do momento que, ao fazer tratamento e isolamento, passou os 14, 15 dias, não tem sintomas, que seria assim, uma avaliação clínica, né? Que a equipe de saúde faz. Não teve mais sintomas respiratórios nem de febre, pode voltar à vida. E, por fim, os casos graves, que daí internação, hospital, UTI precisarão, né? E aí a questão que eu pesquisei, que normalmente 5, 6 semanas ficarão afastados e às vezes pode precisar mais, dependendo de caso a caso. Bem, normalmente vão ser os 14 dias para a maioria dos casos e a avaliação é clínica, porque aquela avaliação virológica não é muito utilizada por causa do alto custo, da disponibilidade, que é com aquela questão de fazer o exame sorológico, o exame molecular, então não é muito utilizado. Normalmente a equipe de saúde vai fazer essa avaliação clínica. E aí, visto que passou os 14 dias, sintomas pararam, a equipe de saúde considerou que está curado, a pessoa pode voltar à vida normal. Então, ela vai sair de casa, se ela precisar ir para o trabalho, ela vai, se ela tiver que ir no mercado, ela irá. Ela vai ter que manter os cuidados que ela tinha antes, de continuar com máscara, álcool gel, lavagem das mãos com sabão e distanciamento quando sair de casa, né, de 1,5 m nas filas, nos mercados, etc. Quem está em casa em isolamento total, porque está então com o Covid, deve estar de preferência num cômodo separado, com pratos, talheres, copos, toalhas, roupas de cama separado, e a lavagem deve ser separada. Um membro da casa só que vai lidar com aquela pessoa. Se tiver bastante gente na casa, de preferência o mais saudável, né? Que vai então conduzir esta aproximação. Então, essa pessoa daí não usar muitos acessórios e também estar de máscara para lidar com a pessoa infectada. Mas aí nós vamos ter pessoas que moram sozinhas, né? Eu vi uma reportagem de um médico que estava com o Covid e na cidade onde ele mora, só ele morava, não tinha parentes, não tinha familiares. E aí os vizinhos apoiaram. Os vizinhos se reuniram para
mandar os alimentos, mandar coisas para ele, mimos, agrados e remédios, tudo que ele precisasse. Então, olha que legal o fortalecimento desses vizinhos. A gente precisa falar de fortalecimento de vínculos sempre. Uma hora nós vamos conversar só sobre isso num dos vídeos, mas já queria adiantar e dizer que é muito importante, porque daí para a saúde mental da gente, essa é uma das principais estratégias. Estávamos falando de solidariedade e empatia, então, para fortalecer o outro, isso seria incrível. Então, vamos imaginar que essa pessoa que está com Covid, ela está cheia de ansiedades, de medo, se sentindo solitária porque ela está num cômodo isolada por 14, 15 dias e às vezes pode ser que precise mais. Com sintomas às vezes fortes, ruins, tendo altos e baixos, tanto orgânicos, físicos quanto emocionais. Então, por isso o apoio importante dos familiares ao redor, sabe? De achar maneiras de se conectar com aquela pessoa, com um bilhetinho por baixo da porta, usando as tecnologias, de repente comprando um livro para aquela pessoa ler, assistindo filmes juntos, mas em cômodos separados, de maneira online, enfim, a gente é criativo, a gente tem que criar métodos de se conectar, porque é essa que é a chave. Eu digo para vocês que a maior aprendizagem que eu tiro, a Andréia, desta pandemia é essa: conexão com pessoas, empatia, solidariedade, proximidade, afeto. É isso que salva. Senão vamos cair num abismo. Vamos colocar essas pessoas num abismo na sua saúde mental, que é essa queixa que as pessoas que estão adoecendo e que estão saindo da doença estão falando, que estão sofrendo preconceitos. O olhar maldoso, os comentários maldosos e equivocados, e os próprios familiares excluindo e ignorando. Eu sou psicóloga, tenho consultório e muitos pacientes que eu atendo que pegaram o Covid se queixaram disso para mim, de como foram isolados, excluídos e que estão se sentindo muito sozinhos. Então, a própria família não está dando o apoio. Então, fica essa reflexão para a gente se amar mais, se apoiar mais, estar mais próximo, um fortalecer o outro. É com uma palavra, é com uma oração, é convidando para vir fazer alguma coisa. A pessoa já está, a gente já aprendeu hoje que a pessoa passou 14 dias, não tem sintomas, já fez tratamento, ela vai voltar para a vida normal. Então a gente não tem que ter medo, não tem que segregar ninguém. A gente tem que se acolher, se aproximar, se amar, porque é isso que vai salvando a humanidade. É esse movimento que a gente tem que treinar para fazer, se esforçar e não ficar preso no julgamento, não ficar preso na exclusão. Bem, lembrar vocês que a pessoa que está curada já, ela pode ou não pegar Covid de novo. Esse é um medo que alguns têm. Alguns países já detectaram, como a China, a reincidência, mas a hipótese médica é de que daí o vírus lá se mutou ou aquela pessoa não estava com imunidade ainda fortalecida, que é muito raro, que é uma probabilidade baixíssima. Então, nos estudos que eu fiz, mostrou que a probabilidade é quase nula, é muito baixa. E que quando aconteceu lá em alguns países, que ainda não é o nosso caso, foi por isso, essas duas hipóteses que eles estão ainda avaliando e ainda estudando. Bem, pois bem,
Já sabemos da informação de que as pessoas curadas vão voltar à vida, que não precisamos ter medo, que não precisamos olhar torto, nem fazer comentários maldosos, que precisamos acolhê-las, tá? E já sabemos também que quem está na nossa casa com Covid isolado num cômodo precisa de muito afeto, de muito amor. Ser acolhido, precisamos ser criativos de achar maneiras de se conectar. Vamos pensar que nós todos em pandemia já estamos desesperados com 1000 coisas, porque não sabemos respostas para várias coisas, porque a nossa rotina mudou, porque temos que ter novos hábitos, porque estamos ansiosos, com problema de insônia, depressão. Você imagina então quem pegou Covid. São mais medos ainda, medo do quadro respiratório que vai dar, será que eu vou morrer, será que eu vou para o hospital, será que eu vou ser internado? E quem foi mesmo para o hospital? E quem está lá precisando de uma condição maior, né, de uma internação, uma UTI? Quantos medos, coisas vão acontecer? É por isso que a gente tem que se fortalecer. Então, é muito melhor usar da empatia, usar da solidariedade, de palavras amigáveis. É isso que é necessário. Lute contra o teu mecanismo de excluir, de julgar, de falar uma palavra maldosa, do seu olhar maldoso. Lute contra isso. Treine no seu dia a dia a ser amável, a acolher, a dar apoio. É isso que precisamos. Um beijo a todos, fiquem bem e até a nossa próxima. Tchau, tchau.